se aproximasse daquilo que Deus havia falado no meu coração, porque esse texto que nós acabamos de ler, descrito em Mateus, também está descrito evangelistas. Eles vão falar desse momento, mas apenas no Evangelho de Mateus, quando vai se referir à enfermidade da mão desse homem, Mateus vai usar esse termo, o homem da mão atrofiada. E aí por isso que eu estou trazendo a palavra subordinada a esse tema. O que te atrofia? Eu queria que você pudesse caminhar comigo em tudo o que aconteceu. Quando o versículo 9 começa a dizer, tendo Jesus saído daquele lugar, nós entendemos que é uma continuidade por algo que já havia acontecido. E se a gente for observar os primeiros versículos, vamos falar desse momento. Jesus estava passando por dentro de uma lavoura de cereais. Era um sábado. E os discípulos de Jesus estavam com fome. E por eles estarem com fome, então, Jesus dá a possibilidade que eles possam colher os cereais. Mas havia ali pessoas que estavam muito mais preocupadas com a lei, com a tradição, do que com a necessidade. Embora Jesus estivesse ali, respaldado, porque lá em Deuteronômio 23, 25, a lei dizia, comer para satisfazer a fome sem nada levar. Ou seja, o fato das pessoas passarem por uma lavoura, passarem por uma propriedade onde havia frutas, onde havia verduras e legumes, elas poderiam sim, se elas estivessem com fome, colher aquilo para satisfazer a sua fome. O que elas não poderiam seria levar para casa. Então Jesus está com os seus discípulos têm fome, Jesus está respaldado pela lei que dizia, se passar, pode comer, só não pode levar. Mas havia naquele meio alguns homens chamados de fariseus, considerados homens da lei. Enquanto Deus estabelece o sábado para o homem começa agora a alinhar o sábado para satisfazer aquilo que ele considera importante. Sábado, na palavra hebraica, é Shabbat, que significa cessar. O sábado ele é estabelecido como um dia em cada 7 dias, que deveria ser separado, ou seja, santificado para o descanso. Mas de onde surge o sábado? O sábado não surge com a lei de Moisés. O sábado não surge com os fariseus. O sábado surge com uma necessidade que Deus vê para o seu povo. Quando os homens, então, eles saem do Egito, o Senhor Deus vai providenciar o maná, e o Senhor Deus vai permitir que o maná caia todos os dias. Mas o Senhor vai falar, o maná vocês vão colher diariamente, a porção do dia. Mas vai haver um dia, que é o 6º dia, onde vocês vão colher dupla porção do maná, para que vocês possam descansar no 7º dia. Era Deus dizendo assim, vocês vão trabalhar por 6 dias, mas o 7º dia, eu já estou providenciando tudo que vocês precisam. Descansem no 7º dia. Então Deus estabelece o 7º dia para o dia de cessar o trabalho, para o dia de descansar. Então os fariseus começam agora a acrescentar na lei de Moisés aquilo que deveria ser para descansar, um aniquilamento de tudo que eles consideravam trabalho. O ato de mover um móvel de lugar eles consideravam trabalho. O ato de colher uma espiga eles consideravam trabalho. Então eles começaram a colocar um peso muito grande sobre um dia que Deus havia estabelecido para ser separado. E aí quando Jesus agora, passando nessa lavoura, e permite que os seus discípulos colham cereais, os fariseus, aqueles que estão observando, começam agora a entre si conspirar contra Jesus. E aí eles começam, mas é permitido colher algo no sábado? É permitido trabalhar no sábado? E Jesus começa então a lembrar a eles uma passagem que está lá em 1 Samuel 21,
onde nós vamos entender que Davi estava fugindo da perseguição de Saul com os seus homens, e ele adentra no templo, e lá quando ele chega havia uma mesa onde havia o pão da proposição. Esse pão ele era consagrado, onde só quem poderia comer do pão seria o sacerdote e a sua família. Mas Davi estava com fome. Os homens de Davi estavam com fome. Então eles se alimentaram do pão que eles não deveriam se alimentar. O que acontece com Davi porque ele come do pão consagrado? Nada. Porque Deus não está atento às leis que os homens estão colocando como limites. Ele está atento à essência. Então Jesus ele vai dar uma direção que é: Jesus nos ensina que a ética ela está acima de qualquer ritual. Jesus declara que Ele é o Deus e que Ele é maior do que o templo e as suas regras. E quando questionado alguns versículos antes, Jesus vai dizer: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ou seja, eu não me submeto ao dia que eu mesmo criei. Eu criei o dia, eu criei o sábado. Eu não estou submetido a isso. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado é que foi feito para o homem. Vocês precisam parar de inverter isso. Então, quando Jesus está falando isso, Ele está falando para um povo que estava preocupado em conspirar contra Jesus. Eu já quero aqui trazer uma lição para todos nós. À medida que você se torna relevante, sempre vão tentar encontrar uma maneira de perseguir você. Todas as vezes em que você começar a fazer algo que seja relevante, quanto mais relevante, quanto mais ativo, quanto mais produtivo, maior será o número de pessoas que vão tentar oprimir e paralisar você. Quanto mais você estiver fazendo algo que tenha relevância, que aquilo que você está fazendo faz um impacto nas pessoas ao seu redor, vão vir pessoas para se levantar. À medida que o ministério de Jesus cresciam também os opositores. Então não se surpreenda que quando você começar a se dedicar mais a Deus, você vai ouvir sim calúnias, difamações, você vai ouvir mentiras a seu respeito, mas eu quero te estimular nessa noite. Enquanto as pessoas estão se levantando para te oprimir, enquanto os caluniadores estão perdendo tempo para falar de você, continue fazendo, continue caminhando. O respaldo que você tem de Deus é gente que não faz nada, está muito preocupado com quem faz. Então não para escutar quem não faz. Não escute conselhos de quem não tem frutos. Porque os fariseus eles estavam muito mais ligados à lei, mas eles não se alegravam se alguém fosse curado no sábado. Eles não se alegravam pelo fato de alguém ter uma enfermidade curada no sábado. E eles olhavam e falavam entre si: a gente precisa pegar Jesus na espreita. A gente precisa pegar alguém que produza. A gente precisa pegar alguém que está fazendo a diferença, meu irmão. Sempre vão haver pessoas que vão se levantar. Mas se você tem uma palavra dos céus, se você tem uma direção do céu, você vai fazer com mais excelência. Se aquilo que você está fazendo está incomodando quem não faz, você vai fazer 2 vezes mais. E com mais excelência ainda. Se estão falando daquilo que você prega, você vai começar a estudar mais, se aprimorar mais, para pregar mais e melhor. Se você está pregando a palavra para pessoas ao seu redor, se você está estimulando pessoas a conhecerem a Jesus, continue fazendo, continue caminhando. Porque vai ter gente que vai ter só se levantar para tentar abortar os poços que você está cavando. Mas sempre vão ter pessoas apenas que vão mandar recado. A gente vai olhar, por exemplo, o livro de Neemias. João, o que Sanbalat e Tobias construíram? Você sabe quem é Sanbalat e Tobias? Quem são? Não sabe. Porque Sanbalat e Tobias eram aqueles moleques de recado. Agora você sabe quem era Neemias? Quem foi Neemias? Reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém. Sabe por quê? Quem está preocupado em oprimir, em caluniar, não tem nada para fazer e não vai deixar legado. Agora Neemias, pergunta quem é Neemias. Enquanto Neemias recebeu de Deus uma direção,
reconstruir os muros da cidade. À medida que ele começou a obra, homens maldosos começaram a se levantar e começaram a usar de estratégias medíocres, estratégias pequenas. Eles começaram primeiro a caçoar, porque a primeira coisa que os opositores fazem é tentar diminuir aquilo que você está fazendo. Se você não tem certeza do que você está fazendo, você vai ter uma tendência muito grande a parar o que você está fazendo. E eles falavam assim: que muro? Esses muros vão ser tão frágeis que quando uma raposa passar, eles vão cair. Eles acharam pouco e eles começaram agora a pagar as pessoas, para que as pessoas pudessem agora não mais trabalhar com Neemias. Tem gente que vai tentar subornar gente que é ligada a dinheiro somente para não deixar trabalhar com você. Neemias perdeu tanto tempo, porque a Bíblia diz que com uma mão eles levantavam o muro e com a outra eles precisavam segurar a espada. Mas olha o que Neemias nos ensina. Até subornar um sacerdote eles fizeram. Mandaram que o sacerdote chamasse Neemias para o templo e dissesse assim: eu tenho um recado de Deus para você. Eu preciso que você vá ao templo para te dar a direção de Deus. Neemias era um homem tão ligado no Espírito que ele disse: não procede de Deus. Era uma armadilha de morte para matar Neemias. E por fim, quando Neemias percebe que tantos recados, tantas distrações estavam tentando tirá-lo do foco, ele fala aquela célebre frase que todos já conhecem: eu estou fazendo uma grande e por isso eu não posso parar. Tente falar para as pessoas que estão tentando me paralisar: eu não vou dar ouvidos, porque eu tenho uma grande obra a fazer. Eu não posso parar. Mesmo Jesus vindo desse momento onde aqueles fariseus estavam muito preocupados, porque os discípulos de Jesus haviam colhido cereais. Agora, entrando de fato no texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Jesus agora entra numa sinagoga. E dentro dessa sinagoga havia um homem com a mão atrofiada. Um homem que tinha não apenas uma das mãos atrofiadas. O evangelista Lucas era médico, então ele se preocupa muito com detalhes. Somente Lucas vai dizer um detalhe: que a mão atrofiada desse homem era a mão direita. Olha que ironia. A mão direita para os judeus era considerada a mão que era um símbolo de poder, de autoridade e de força. A mão direita, ela representava toda a honra. Olha que interessante. Isaías vai dizer que Deus disse que a mão direita de Deus ela é vitoriosa, e por isso todos que seguem a Deus são mais que vencedores. Jesus está sentado à direita de... Os salvos estarão à direita de Deus no juízo. E nem estou falando de política. O salmista vai dizer: o Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, eu não serei mais abalado. Até quem está à direita está sendo protegido. Permita-me os trocadilhos aqui, só os fortes entendem. Mas vamos lá. Aquele homem tinha a sua mão direita atrofiada, mirrada, aleijada, como algumas versões dizem. Jesus continua o seu trajeto no sábado e ele agora entra na sinagoga, que era o templo. E quando ele entra no templo, ele observa aquele homem com a sua mão direita atrofiada. E agora Jesus começa a falar para aqueles homens a respeito de algo que Jesus sabia o que estava falando. E Jesus começa a fazer um questionamento e diz assim: qual é que de vocês, se vocês tiverem uma ovelha que em pleno sábado ela cai num buraco, qual é de vocês que não vai se esforçar para tirar o seu animal do buraco? Jesus começa a dizer agora o seguinte: você deixaria o seu animal precioso, que você
tem estima por ele, simplesmente morrer porque tirar a ovelha do buraco vai demandar esforço. Jesus estava ali preparando já o ambiente para aquilo que ele estava pretendendo fazer. Só que exatamente em Marcos e Lucas, vai dizer, Marcos 3,3 e Lucas 6,7, e Mateus não fala dessa forma, mas eu queria colocar em Lucas 6,7, por favor. Quando Jesus observa esse homem no meio da sinagoga, ele dá uma ordem e diz assim, eu acho que passa para mim, o 8. Jesus diz assim, todavia Jesus tinha conhecimento do que os fariseus pensavam, e mesmo assim, pediu ao homem da mão atrofiada, levanta-te, vem à frente e permanece em pé aqui no meio. Deixa esse texto aqui. E o homem se levantou e atendeu a ele. E o Senhor já começou a ministrar no meu coração uma coisa. Quem tem uma mão de radiola, né? Que até o pessoal dá como é que se chama? Um apelido. Quem tem uma mão dessa, muito provavelmente, tem vergonha. E sabia que era a mão direita. Então imagina que esse homem, se houvesse essa palavra bullying na época, ele deveria escutar diversas piadas a respeito da deformação dele, da limitação dele. Então aquele homem, muito provavelmente, quando ele conversava com as pessoas, eu imagino, ele deveria fazer o quê? Colocar a mão para trás. Ninguém quer mostrar algo que você tem vergonha, sim ou não? Sim. Tudo aquilo que nós temos vergonha, tudo aquilo que nós entendemos que é sinal de humilhação para nós queremos o quê? Esconder. Só que quando Jesus, às vezes, ele deseja trazer à tona e curar alguém, ele vai exatamente evidenciar aquilo que é vergonha para nós. Para quê? Para nos humilhar? Não. Para mostrar que a glória dele vai ser manifesta na sua humilhação. E aquilo que para você um dia foi humilhação, vai ser sinal de honra na sua vida. Amém. E o interessante é que Jesus agora chama o homem para ficar de pé. Imagina a cena agora. Ele não só chama o homem para ficar de pé, não só diz assim, levante-se. Já ia chamar a atenção das pessoas que estivessem lá, sim ou não? Sim. Ele chama o homem para ficar de pé. Mas ele não só chama o homem, ele fala assim, levante-se e venha à frente. Não só venha à frente, mas permaneça em pé. E a Bíblia diz que aquele homem ficou exatamente no lugar em pé, que eu imagino que foi o lugar da evidência. Quando Jesus quer evidenciar um milagre, muitas vezes ele vai expor aquilo que você não gostaria de mostrar. Porque Jesus evidenciou aquele homem que provavelmente ficava ali, quieto, não queria que ninguém observasse. Então Jesus chama ele para frente, manda ele ficar de pé no meio, para dizer, eu tenho algo para fazer na sua vida. Mas Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer, o Senhor está colocando sobre mim um refletor. Pois é, mas quando eu quero trazer a luz, eu preciso que você abra a mão do lugar de trevas. Quando eu quero honrar você, eu preciso que você se permita que aquilo que foi um dia de humilhação agora se transforme num testemunho para você. Não resista quando o Senhor quer te expor. Porque às vezes o Senhor vai querer nos expor para nos curar depois. O Senhor muitas vezes vai permitir que a exposição ela seja tamanha para que quando as pessoas observem, tenham que reconhecer que foi Deus na vida delas. Há 15 dias atrás foi o Dia dos Pais, não foi? E eu me lembro que o pastor tinha pedido já uns dias antes para eu dar o testemunho. O meu testemunho no Dia dos Pais. E eu falei para ele, passei uma semana assim, sabe? Aquela semana relutando. Porque não era só o fato de eu dar o testemunho, mas era o próprio dia que para mim já era um dia um pouquinho mais nostálgico. E eu falava, mas Deus, eu vou ter que falar, não, eu só vim por obediência. Eu só vim porque eu precisava cumprir aquilo que estava proposto para mim. Mas eu lembro que todas as vezes em que eu relutei em falar daquilo que me causava dor, o Senhor falava, é da sua dor que eu preciso curar outras pessoas.
É daquilo que um dia foi ferida para você que eu preciso usar como recurso para ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas também. Então não resista. Quando o Senhor às vezes quer nos expor e você está achando que é maldade, que é falta de amor de Deus, não é. É Jesus dizendo: venha para a luz. Eu preciso mostrar quem você era, para que quando as pessoas comecem a observar o que você está se tornando, elas não possam mais reconhecer quem um dia você foi, porque elas só vão conseguir ver a minha glória sobre você. E as pessoas olharem para você e não conseguirem mais lembrar de quem você foi um dia, mesmo que você tenha praticado a vida inteira os mesmos pecados, feito as mesmas escolhas. Quando Jesus entra e as pessoas começam a ver em você um arrependimento, uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, elas não vão ver apenas que você mudou as vestes, elas não vão perceber apenas que você mudou a forma de falar, mas elas vão observar o seguinte: eu nem lembro quem ele era, eu nem lembro o que ela fazia, porque é nítido que tem um Deus que mudou a forma dessa mulher. Jesus chama o homem à frente, fique em pé, no meio. O que eu tenho para fazer para você, com você, é para que todos vejam. Eu não quero esconder o que eu tenho que fazer com você. E agora Jesus pede para aquele homem estender a sua mão. Volta para mim, por favor, agora sim, em Mateus, versículo 13. Joga para o versículo 13, por favor. O pessoal do louvor já pode subir, por favor. Eu quis pegar essa versão, porque a Bíblia diz o seguinte: então dirigiu-se ao homem, o homem estava ali em pé, e Jesus falou assim: estenda a tua mão. Qual a mão? A mão atrofiada, a mão mirrada. Mostre-me a sua mão. Estenda a sua mão. A Bíblia diz que o homem, então, ele estendeu a sua mão. Agora olha esse detalhe. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Agora observa a parte B. Ficando, vamos ler juntos. Ficando sã como a outra. Ficando sã como a outra. Isso foi assim para mim um despertar. A verdade, o tesouro dessa palavra está agora nessa última parte. O Senhor começou a ministrar ao meu coração o seguinte: aquele homem tinha a mão direita, Lucas vai dizer que era a mão direita que estava atrofiada. Jesus agora chama aquele homem para frente, fala: levante-se, fique em pé e fique aqui no meio. Permaneça aqui no meio, porque eu preciso fazer algo. Jesus agora pede para que aquele homem estenda, ou seja, revele aquilo que era sua deficiência, aquilo que era atrofiado, aquilo que para aquele homem era motivo de vergonha, de desonra e de humilhação. Quando finalmente Jesus manda aquele homem estender a sua mão atrofiada, e aquele homem estende, a Bíblia vai dizer que ela foi restaurada. Mas esse detalhe, ficando sã como a outra, é assim: ela ficou do mesmo tamanho da mão esquerda. Ela ficou igual como a mão esquerda. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração o seguinte: quando eu faço uma obra, vão tentar encontrar o que estava atrofiado, vão ter dúvida com o que era são e o que se tornou são. Aleluia. Amém. Ela ficou como a outra. E eu imagino que quando aquele homem sai da sinagoga agora com a sua mão sã, e as pessoas que não sabiam muito qual era a mão agora que havia sido curada e aquela que era sã, eu imagino agora, Natasha, as pessoas dizendo: e aí, fulano, eu soube que sábado você estava lá na sinagoga e Jesus de Nazaré entrou e ele colocou você num lugar de evidência, não foi? Foi. Ele mandou que eu ficasse em pé. Ele mandou que as pessoas começassem a olhar e você não imagina como eu fiquei apreensivo, como eu fiquei com vergonha. Mas aí então ele pediu para que eu estendesse a minha mão. Eu imagino que quando aquele homem começou a contar a sua história, ele não detalhou qual foi a mão. Ele não entrou em detalhes se era a mão direita ou a mão esquerda, ele simplesmente falou:
Ele mandou que eu estendesse a minha mão atrofiada. E eu estendi a minha mão atrofiada. E milagrosamente a mão que era atrofiada, ela se tornou igual a que não era atrofiada. E eu imagino que quando esse homem começa a contar e a pessoa fala, mostra-me as suas mãos. Peraí, qual era a mão que era atrofiada? Era a direita. Não, mas ela está igual a outra. Pois é, porque quando Jesus entra com obra, não vai dar mais para lembrar como eu era antes. Quando Jesus entra com uma obra, não tem mais como lembrar como eu era antes. Porque vai ser tão, você comigo, vai ser tão perfeito. Você não tem dificuldade de lembrar quem você era. Você está entendendo essa palavra? Amém. Vão ter dificuldade quando Jesus entra e Ele manda você estender aquilo que está atrofiado. Agora eu quero falar do tema da mensagem. Coloca aí, por favor, o que te atrofia? Jesus manda que o homem estenda a mão que estava atrofiada, e a mão agora se torna como a outra, ou seja, tão sã como aquela que nunca foi atrofiada. Jesus faz uma obra completa na vida daquele homem. Assim como quando ele entra na vida de um homem e de uma mulher, e ele entra de uma forma genuína, e aquela pessoa que se entregou genuinamente a Jesus, ela pode ter feito até aquele momento qualquer coisa da sua vida. Quando Jesus entra, ela não vai mais lembrar quem você era. Ela vai ter dificuldade de lembrar o que você fazia. Ela vai ter dificuldade de lembrar o que você era. Porque ela vai olhar para você e vai ver, nossa, é impossível olhar para você e tentar entender que você um dia foi dessa forma, fulano. Porque eu só consigo ver em você um homem e uma mulher de Deus. Aleluia. É Jesus dizendo assim, qual é a área da sua vida que tem atrofiado você para viver os meus milagres? Porque eu tenho o poder de adentrar nas áreas que estão paralisadas, que você ainda não estendeu para que eu faça um milagre. Eu tenho o poder de transformar essa área tão saudável como a área que nunca foi atrofiada na sua vida. Amém. O que te atrofia? O que tem paralisado um homem e uma mulher que já tem um chamado de Deus? Você acha que aquele que te chamou se arrependeu no meio do caminho porque você em algum momento titubeou no chamado? O que tem atrofiado homens e mulheres a servirem a Deus? Porque escutou alguém fazer um comentário maldoso e você paralisou? Bem-vindo ao clube. Palavras maldosas, calúnias e difamações precisam ser combustível para um homem e uma mulher de Deus continuar perseverando na obra. O que tem atrofiado os seus sonhos? Porque você tem medo hoje de sonhar porque alguns projetos seus lá atrás não caminharam e você está dizendo não tem mais como dar certo. E o Senhor me trouxe essa noite para te dizer, eu estou disposto a tornar o sonho tão real como você naquele dia que sonhou. Mas é necessário que você primeiro se levante, venha para frente, permaneça de pé e me mostre qual é a área que está atrofiada para eu atuar. Aleluia. Enquanto você estiver escondendo o que está atrofiado em você, não vai ter cura e milagre. Aquilo que você está escondendo, mascarando, camuflando, Jesus não vai operar. Porque o primeiro argumento de Jesus foi, estende a mão da vergonha assim, estende aquilo que está te atrofiando, mostra para mim o que está te paralisando, é falta do perdão, começa a confessar e resolver esse problema. O que está atrofiando os seus sonhos? Porque não deu certo um dia e você tem medo de sonhar novamente? Mostre-me o que está atrofiando a sua vida. Agora eu preciso que você venha para o lugar da exposição. Eu preciso que você venha para o lugar da evidência para eu atuar. Não é escondido. Não é fingindo que está tudo bem. Porque ou geração de pessoas orgulhosas somos nós muitas vezes. Porque a gente quer passar um papel que está tudo bem. Que somos super crentes. Que nada nos abala. Abala, meu irmão.
dias que a gente precisa da graça do Senhor para ter fé, que a gente precisa da graça do Senhor para não parar. Nós somos falíveis. Ou você pensa que um pastor, os irmãos, os líderes não pensaram nunca em parar, em desistir? Ou você pensa que a gente não tem vontade de muitas vezes chutar o pau da barraca, como às vezes as pessoas falam? Há umas 3 semanas atrás eu estava vivendo uma guerra com Deus. Porque começaram a chegar palavras de opositores aos meus ouvidos. Gente preocupada demais com o que a gente faz, mas a gente que não tem nada para fazer que está preocupado. Porque quem está fazendo não tem tempo para se preocupar com quem faz. E aí eu falei, Deus, será que está valendo a pena me dedicar assim para esse tipo de pessoa que está só apunhalando pelas costas, criticando, influenciando, incentivando pessoas? Será que vale a pena, Senhor? A gente vive esses questionamentos, meus irmãos. Só que Deus não nos chamou para atrofiar aquilo que Ele já deu. Ele nos chamou para permanecer e caminhar em frente. E aí eu vim um dia, e eu me lembro que foi até na pregação do Douglas, há 15 dias atrás. Eu precisava de uma resposta de Deus. Aí foi quando o Douglas pregou o texto do apóstolo Paulo, que vai dizer que a glória do Senhor, peso da glória do Senhor, as aflições, ele vai dizer momentâneas e temporárias desse tempo, não se comparam ao peso da glória que está em Cristo Jesus. Jesus está pesado aqui, vai passar. Aleluia! Está pesado, está difícil, é um tempo. Porque aquilo que está guardado e reservado para aquele que persevera é muito mais pesado. Glória a Deus, maior. E aí eu falei, eu entendi, Senhor. O peso da sua glória, como nós acabamos de cantar agora. O peso da sua glória é infinitamente maior do que o peso da opressão. Aleluia. O peso da palavra contrária não vai paralisar um homem ou uma mulher de Deus. Davi, quando vai levar comida, suprimento para os seus irmãos, ali era o Senhor dizendo, a partir de hoje eu vou te fazer conhecido, Davi. Todas as vezes em que Deus quer nos estabelecer um novo nível, Ele vai permitir que pessoas se levantem contrariamente para provarem, para que você passe pela prova, se você está habilitado a ir para o próximo nível. Está entendendo essa palavra? Amém. Davi vai levar somente suprimento para os irmãos. O pai disse, leva comida e me traz notícias. Quando ele chega, havia ali um circo armado. 40 dias, um gigante chamado Golias, tirando onda com o exército de Saul, com o exército dos hebreus. Quando Davi vai perguntar, ele só vai perguntar o que está acontecendo. Perguntar não ofende, né? Quando ele vai perguntar o que está acontecendo, um dos irmãos diz o quê? Volta para casa e vai cuidar daquelas poucas ovelhas do nosso pai. O que Davi fez com esse tipo de comentário maldoso? O que Davi fez com o desestímulo do seu irmão? Volta para casa. Ou seja, questão insignificante. Volta, vai fazer aquilo que é insignificante. Cuidar das poucas ovelhas do nosso pai. Só que Deus estava estabelecendo para Davi naquele dia um outro nível. Então Davi não podia atrofiar o ministério que Deus tinha, o chamado que Deus tinha por conta de uma palavra contrária. Porque Deus estava preparando Davi. Davi estava a apenas algumas horas separado de uma das maiores batalhas da sua vida, derrubar o gigante.
Aleluia. Davi faz um vídeo de mercador. Fala, se com eles não vai caminhar, eu vou procurar gente que me ouça, que me escuta. Foi logo direto para o rei. Rei, eu vou falar com quem resolve. O Senhor vai deixar essa afronta ao povo do nosso Deus, 40 dias sendo acuado. O Senhor vai deixar porque o Deus que me promete, Ele cumpre tudo que Ele promete. Glória a Deus. Davi chega para Saul e disse, vai deixar? E o que você quer fazer? Eu quero resolver o problema. Você é garoto, você é menino. Eu não vou deixar. Eu vou em nome do Deus de Israel, que com Ele já é batalha vencida. Aleluia. Com Ele eu já estou em vantagem. Glória a Deus. É quando o Saul diz, então toma a minha armadura, coloca o menino, porque a humilhação vai ser muito grande, mas pelo menos não tem dor. Coloca a armadura. Serviu a armadura de Saul? Não. Porque quem tem unção, não adianta usar cajado de quem não tem, armadura de quem não tem autoridade. Tem muita gente tentando andar com cajado. O cajado não vai fazer nada se não tiver a unção de Eliseu. Geazi foi pegar o cajado, Eliseu disse, bota no menino, filho da Sunamita. O que aconteceu com o menino da Sunamita? Ressuscitou com o cajado? Agora por que o cajado na mão de Eliseu ressuscitou o menino? Porque a unção estava sobre Eliseu. E tem gente que vai pegar cajado, tem gente que vai tentar pegar, tem gente que vai tentar fazer, não vai fluir porque não tem a unção. Não é assim. Coloca a armadura do rei. Vai para a batalha. Davi disse, se eu estou a fazer papel de besta, tira a armadura. Eu só preciso de uns cestinhos. Porque eu já precisei matar urso por conta de ovelha. Eu já precisei matar leão por conta de ovelha. Se eu, para defender umas ovelhas do meu pai, o meu Deus me honrou, o que Ele não vai fazer quando eu estiver defendendo as ovelhas dele? Aleluia. Se você está defendendo o reino de Deus, o povo de Deus, você já está em vantagem. Amém. Davi pensou assim, Ele não me deixou sucumbir com um leão e com um urso. Imagina o povo de Deus, o povo do meu Deus sendo humilhado há 40 dias. Falava do pastor Sérgio, é prego batido e ponta virada. Só que tem gente que está atrofiada, atrofiando ministérios, atrofiando sonhos. Tem gente que chega e fala assim, eu quero chegar na igreja, mas eu já fui muito ferida e machucada, pastor. Não conta comigo não até eu ser curado. E o Senhor está dizendo, meu filho, você está em outro lugar, outro ambiente. A igreja pode até ser diferente, mas eu sou o mesmo. Aleluia. Quem pisou na bola com você não fui eu. Então trate de lavar essa cara de peroba e fazer alguma coisa. Pare de estar usando desculpas. Eu quero que você estenda a sua mão, que está atrofiada assim. Eu quero que você exponha aquilo que você está fazendo com intenção de esconder. Porque para que haja cura é necessária confissão. Para que haja cura é necessária exposição. Ou você acha que é fácil pedir perdão quando muitas vezes você está certo? Só que a matemática de Deus não é a nossa. O mundo diz assim, não leva desaforo para casa.
Jesus diz: se alguém te bater na face, dá a outra. É doideira o Evangelho, mas ele é para de fato ir de encontro àquilo que o mundo está dizendo. O que está atrofiado na sua vida? Quais são as áreas que precisam ser purificadas? Quais são as áreas que a santidade não entrou ainda? Que você está lá, ó, cara de crente, vestes de crente, linguajar de crente, mas tem uma mão ali que denuncia. Tem uma mão ali que denuncia os pecados. Mas eu faço muita questão de deixar ela atrás. Hoje é noite. E o pastor falou no início da oração. Hoje é noite de restauração. Aleluia. Hoje é noite do Senhor pegar aquilo que está atrofiado, mirrado, debilitado, aleijado e transformar como algo saudável. Tanto quanto que ninguém vai conseguir mais discernir qual era a área que estava atrofiada para a área que estava saudável, porque Ele vai igualar, Ele vai fazer tudo novo, Ele vai fazer tudo perfeito. Amém. Então nessa noite, queria até quebrar o protocolo. Acho que nem vai ter ministrador aqui, porque quem precisa se arrepender somos nós. Quem precisa se levantar, como Jesus falou, levante-se você, ou seja, é levantar, porque o homem estava sentado como nós estamos. Levante-se, venha para o meio e venha para o lugar que eu vou mandar você estender a mão atrofiada. Venha para o lugar que eu quero. Jesus queria fazer, e não interessava se era sábado. Deixa eu falar uma coisa, não interessa se a pastora está me ensinando aqui, não. É o poder de Deus que faz. Aleluia! Glória a Deus. Não se trata de mim, não se trata de ninguém, se trata de Jesus e você. Amém. Então é hora de ir nessa mão. Aquilo que a gente faz questão de esconder, está debaixo do tapete. Ninguém vê. O Senhor está buscando uma geração santa. O Senhor está buscando uma geração que se exponha para que haja cura. O Senhor está buscando uma geração que se levante, estenda a mão e diga: é essa área, Senhor. É essa área que está atrofiada. É essa área que está me impedindo de viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas essa noite eu entendi essa palavra. Essa palavra veio de encontro ao meu coração. E sou eu quem vou. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor, pode ficar todos de pé. Mas eu quero fazer um convite. Você que deseja nessa noite que Jesus toque na área que está atrofiada. Vem aqui na frente, que eu quero depois orar por você, em nome de Jesus.